Lição 1. Aventuras culinárias. Olá, Ana. Sim, tentei fazer pad thai em casa. Ficou-se muito saboroso. Olá, John. É bom ouvir isso. Cozinhar pode ser uma maneira maravilhosa de explorar diferentes cozinhas. Absolutamente. Experimentar novas receitas em casa permite-nos libertar a nossa criatividade na cozinha. É também uma ótima oportunidade para experimentar sabores e ingredientes que apreciamos. Definitivamente. Cozinhar em casa dá-nos o controlo sobre a qualidade e frescura dos ingredientes que usamos. Além disso, pode ser uma opção mais rentável em comparação com comer fora o tempo todo. Isso é verdade. E a satisfação de preparar uma deliciosa refeição a partir do zero é imbatível. É importante seguir as receitas com cuidado, especialmente ao experimentar um novo prato. Sim, as receitas fornecem um roteiro para o sucesso e ajudam-nos a alcançar os sabores desejados. No entanto, não tenha medo de adicionar o seu próprio toque a uma receita e torná-la sua. Absolutamente. Personalizar uma receita pode torná-la ainda mais agradável e única. Explorar diferentes técnicas culinárias também pode expandir as nossas capacidades culinárias. Isso mesmo. Experimentar vários métodos como grelhar, assar ou refritar pode abrir novas possibilidades. Também é útil aprender sobre diferentes especiarias e temperos para realçar o sabor dos nossos pratos. Sim, as especiarias podem adicionar profundidade e complexidade a uma refeição, transformando-a numa obra-prima saborosa. Além disso, praticar bons hábitos de segurança alimentar é crucial quando cozinhar em casa. Absolutamente. Manter a nossa área de cozinha limpa, lavar as mãos com frequência e armazenar adequadamente os ingredientes são essenciais. Também é importante cozinhar os alimentos à temperatura adequada para garantir que são seguros para comer. Correto. Seguir orientações adequadas para a manipulação de alimentos previne doenças transmitidas por alimentos. Cozinhar pode ser uma atividade divertida para partilhar com a família e amigos. Também. Sim, convidar entes queridos a participar no processo de cozimento pode criar experiências memoráveis e fortalecer laços. E não se esqueça da alegria de partilhar os deliciosos resultados com os outros e ver o seu prazer. De facto, a comida tem uma forma de aproximar as pessoas e criar momentos de felicidade. Obrigado por partilhar a sua experiência culinária. Inspira-nos a explorar novas receitas e sabores nas nossas próprias cozinhas. Sejam bem-vindos. Vamos continuar a embarcar em aventuras culinárias e a criar pratos de dar água na boca que deliciam as nossas papilas gustativas. Aula 2. Amizades ao longo da vida. Olá, Ana. Ele é um bom amigo. Conheço o Chad desde criança. Olá, John. Isso é maravilhoso. As amizades ao longo da vida são preciosas e ocupam um lugar especial nos nossos corações. Absolutamente. Ter um amigo como o Chad que lá esteve nos dias de bom e bom é realmente uma bênção. É incrível como as amizades de infância podem resistir ao teste do tempo e continuar a crescer mais fortes. Sim,
As memórias que criamos com amigos de infância tornam-se histórias queridas que carregamos conosco ao longo da nossa vida. As amizades fornecem apoio, compreensão e companheirismo em tempos felizes e desafiadores. Isso é verdade. O Chad tem sido um pilar de apoio, oferecendo um ouvido atento e um ombro para me apoiar sempre que eu precisar. Amigos como o Chad tornam a viagem da vida mais significativa e agradável. Acrescentam cor às nossas experiências. Absolutamente. A presença do Chad tornou inúmeros momentos mais brilhantes e memoráveis. É importante nutrir e manter as nossas amizades, mantendo-nos conectados e passando tempo juntos. Sim, a comunicação regular, seja através de chamadas telefónicas, mensagens de texto ou encontros, ajuda a fortalecer o vínculo. E mesmo se estivermos fisicamente separados, a tecnologia permite-nos preencher a distância e manter essa conexão. Correto. As videochamadas e as plataformas de redes sociais fornecem caminhos para partilhar as nossas vidas e manter-se atualizado. Também é importante estar ao lado dos nossos amigos durante os seus altos e baixos, tal como eles estão para nós. Absolutamente. Apoiar-se mutuamente através dos desafios da vida é um dos alicerces de uma forte amizade. Celebrar os sucessos e marcos uns dos outros aprofunda ainda mais a alegria que experimentamos juntos. De facto, as realizações dos nossos amigos tornam-se uma fonte de inspiração e motivação para a nossa própria viagem. A amizade é uma via de sentido duplo, que exige esforço e reciprocidade de ambos os lados. Isso é verdade. É importante mostrar apreço e gratidão pela presença dos nossos amigos nas nossas vidas. As amizades também evoluem ao longo do tempo, adaptando-se às mudanças e ao crescimento que experimentamos individualmente. Sim, abraçar as mudanças e permitir que as nossas amizades evoluam pode levar a belos novos capítulos. É um sentimento especial ter um amigo como o Chad, que nos conhece profundamente e nos aceita como somos. Absolutamente. Os verdadeiros amigos são aqueles que nos amam e nos apoiam incondicionalmente, falhas e tudo. Obrigado por partilhar a história da sua amizade. Recorda-nos a importância de cultivar e valorizar os laços ao longo da vida. Sejam bem-vindos. Vamos continuar a valorizar e nutrir as nossas amizades, criando memórias e experiências para toda a vida juntos. Aula 3. Observando o comportamento humano. Olá, Ana. Também aprendeu muito sobre o comportamento humano observando as muitas pessoas nos barcos e ao longo do rio. Olá, John. Isso é fascinante. Observar as pessoas pode fornecer informações valiosas sobre as suas ações e interações. Absolutamente. É como espiar numa janela da experiência humana, desvendando os meandros do comportamento. Observar pessoas pode ser um passatempo interessante, permitindo-nos aprender sobre diferentes culturas e perspectivas. Isso é verdade. Cada pessoa carrega uma história única, e observá-la pode dar-nos um vislumbre da sua vida. É intrigante como a linguagem corporal e as expressões faciais podem transmitir emoções e intenções sem palavras. Sim, as pistas não verbais muitas vezes pintam uma imagem vívida de como as pessoas se sentem e o que podem estar a pensar.
Ao observar os outros, podemos também ter uma visão das dinâmicas sociais e da forma como as pessoas interagem umas com as outras. Correto. Podemos aprender sobre padrões de comunicação, hierarquias e as regras não escritas de uma comunidade. É interessante ver como os indivíduos adaptam o seu comportamento em diferentes contextos e com grupos variados de pessoas. Absolutamente. As pessoas ajustam frequentemente o seu comportamento e maneirismos para se ajustarem ao contexto social em que se encontram. Observar o comportamento humano também pode ajudar-nos a desenvolver empatia e compreensão pelos outros. Sim, quando observamos e tentamos colocar-nos no lugar de outra pessoa, alargamos a nossa perspectiva e aprofundamos a nossa compaixão. É essencial abordar a observação das pessoas com respeito e sem julgamento, reconhecendo que cada um tem a sua própria história. Isso é verdade. Deveríamos esforçar-nos por ser observadores curiosos, procurando compreender em vez de fazer suposições. Observar pessoas pode ser uma fonte de inspiração para contar histórias, desenvolvimento de personagens e esforços criativos. Absolutamente. A rica tapeçaria do comportamento humano pode servir como fonte de ideias e insights para artistas e escritores. É fascinante o quanto podemos aprender sobre nós mesmos e o mundo à nossa volta através do simples ato de observação. Sim, quanto mais observamos e refletimos, mais desvendamos os meandros e maravilhas da natureza humana. Obrigado por partilhar o significado de observar o comportamento humano. Lembra-nos de estarmos atentos ao mundo que nos rodeia. Sejam bem-vindos. Vamos continuar a aperfeiçoar as nossas capacidades de observação, abraçando a beleza e a complexidade do comportamento humano. Aula 4. A Jornada Musical de Beethoven. Olá, Ana. Já ouviu falar do Beethoven, o brilhante compositor que criou música intemporal? Olá, John. Sim, o gênio musical de Beethoven deixou uma marca indelével no mundo da música clássica. As suas composições são conhecidas pela sua profundidade emocional e expressões poderosas. Eles ressoam com os ouvintes ao longo das gerações. Absolutamente. As obras de Beethoven evocam um leque de emoções, desde a alegria e o triunfo à introspeção e melancolia. É fascinante como a música de Beethoven evoluiu ao longo do tempo, refletindo o seu crescimento pessoal e lutas. Sim, os primeiros trabalhos de Beethoven caracterizam-se frequentemente pela sua elegância clássica, enquanto os seus trabalhos posteriores ultrapassam os limites das convenções musicais. Beethoven enfrentou grandes desafios na sua vida, incluindo a perda auditiva, mas perseverou e continuou a criar música notável. Apesar da sua perda auditiva, o mundo sonoro interior de Beethoven manteve-se vivo, e ele compôs algumas das suas peças mais icônicas durante esse tempo. As suas sinfonias, como a Quinta e a Nona, são celebradas como obras-primas, mostrando a sua abordagem inovadora à orquestração e estrutura. As sonatas para piano de Beethoven, como a Sonata Moonlight e a Pathetic Sonata, são apreciadas pelas suas melodias expressivas e brilhantismo técnico. A sua música não só cativa os ouvidos, mas também fala às profundezas da alma humana, transcendendo as barreiras linguísticas e culturais. As composições de Beethoven tornaram-se parte integrante do cânone da música clássica, inspirando inúmeros músicos e ouvintes.
O seu influente legado continua a moldar o mundo da música, e o seu impacto pode ser sentido até hoje. Absolutamente. A capacidade de Beethoven transmitir emoções profundas através das suas composições é uma prova do seu gênio artístico. É notável como as experiências e lutas da própria vida de Beethoven infundiam a sua música com um poder tão cru e universal. De facto, a música de Beethoven faz-nos lembrar a natureza transformadora e transcendente da arte. Obrigado por explorar a viagem musical de Beethoven comigo. É uma prova do poder duradouro da criatividade. Lição 5. Compras de supermercado e fazer uma lista. Olá, Ana. Preciso de ir às compras. Tenho alguns itens na minha lista. Olá, John. Isso soa bem. Fazer uma lista é uma ótima maneira de se manter organizado e garantir que obtém tudo o que precisa. Absolutamente. Acho útil anotar os itens de que preciso antes de ir para a loja. É uma boa ideia verificar a sua despensa e frigorífico para ver o que já tem. Desta forma, pode evitar a compra de duplicatas. Isso é uma ótima dica. Vou fazer um inventário antes de fazer a minha lista. Outra abordagem útil é categorizar os itens da sua lista. Por exemplo, pode agrupá-los em produtos, laticínios, despensa e assim por diante. É uma forma inteligente de organizar a lista. Torna a navegação na loja muito mais fácil. Ao escrever a sua lista, seja específico sobre as quantidades que precisa. Ajuda a evitar confusão mais tarde. Isso é verdade. Vou certificar-me de indicar os valores precisos para cada item. Também é uma boa prática incluir quaisquer instruções especiais, como preferências de marca ou restrições alimentares. Excelente ponto. Adicionar esses detalhes garantirá que eu faça as escolhas certas ao fazer compras. Além disso, considere quaisquer itens não alimentares de que possa precisar, como material de limpeza ou produtos de higiene pessoal. Certo. É fácil esquecer esses elementos essenciais se eles não estão na lista. À medida que percorre a sua lista, também pode priorizar itens com base na sua urgência ou importância. Essa é uma abordagem útil. Ajuda a focar primeiro nos itens mais críticos. Depois de ter completado a sua lista, verifique-a novamente para ter a certeza de que não perdeu nada. Bons conselhos. Vou rever a lista para garantir que tenho tudo coberto. Perfeito! Agora, quando estiver na loja, pode seguir a sua lista e marcar os itens à medida que avança. Absolutamente. É gratificante ver o progresso e saber que estou a ter tudo o que preciso. Lembre-se de ser flexível também, caso precise fazer substituições ou ajustes com base na disponibilidade. Isso é verdade. Às vezes, os artigos podem não estar em estoque, por isso é bom ter alternativas em mente. Quando terminar de comprar, pode riscar os itens da sua lista. É uma sensação satisfatória de realização. Definitivamente. Cruzar os itens dá uma sensação de conclusão e ajuda-me a acompanhar para referência futura. Espero que as suas compras de supermercado corram bem.
Que a sua lista o guie para uma viagem de sucesso. Obrigado. Agradeço as tuas dicas. Estou pronto para ir à loja e recolher tudo o que preciso. Lição 6. Manter-se ativo com roupa ativa estilosa. Ayana, ouvi dizer que tens uma roupa nova. Isso é importante para se manter seco durante o exercício. Olá, John. Sim, comprei recentemente alguns artigos de estilo ativewear. Estou entusiasmado por ver a tua nova roupa de ação. Concordo. Ter um tecido que absorva a umidade pode fazer uma diferença significativa no conforto durante os treinos. Absolutamente. Ajuda a manter o corpo fresco e seco, mesmo durante atividade física intensa. Tenho procurado roupa ativa com materiais respiráveis. Alguma recomendação? Bem, existem várias marcas populares que se especializam em roupa ativa baseada no desempenho. Já ouviu falar do FitFlex ou Movactive? Sim, ouvi falar deles. Os seus designs parecem modernos e funcionais. Oferecem uma boa variedade de tamanhos? Definitivamente. FitFlex e Movactive atendem a uma ampla gama de tamanhos, garantindo a inclusão para todos. É excelente saber isso. É importante encontrar roupa de atividade que se adapte bem e faça com que se sinta confiante. Absolutamente. Quando se sente bem com a sua roupa ativa, pode aumentar a sua motivação para se manter ativo. Concordo. Conforto e estilo andam de mãos dadas quando se trata de escolher o vestuário ativo certo. Outro fator a considerar é a flexibilidade do tecido. Deve permitir uma amplitude de movimento completa durante os diferentes exercícios. Isso é um bom ponto. Quer se trate de yoga, corrida ou levantamento de peso, ter flexibilidade no tecido é crucial. E não se esqueça da importância da durabilidade. Pretende roupa ativa que possa suportar o uso e a lavagem frequentes. Absolutamente. Investir em roupa desportiva de alta qualidade garante que durará mais tempo e manterá o seu desempenho. Além disso, considere as condições meteorológicas em que vai fazer exercício. Procure opções que forneçam isolamento para climas mais frios ou proteção UV para dias ensolarados. Bons conselhos. É essencial escolher roupas ativas que se adaptem às exigências específicas dos seus treinos e do ambiente. Por último, não tenha medo de expressar o seu estilo pessoal através das suas escolhas de roupa ativa. Encontre cores e padrões que ressoam consigo. Isso é um bom ponto. Quando se sente bem com o que está a vestir, pode melhorar a sua experiência geral de treino. Espero que encontrem a roupa ativa perfeita que preencha todos os requisitos. É emocionante explorar o mundo dos trajes de fitness funcionais e modernos. Obrigado. Estou inspirado a atualizar o meu vestuário ativo e tornar os meus treinos ainda mais agradáveis. Aqui está para manter-se ativo em grande estilo. Lição 7. Partilhar experiências e memórias de viagem. Ayana, acabei de voltar da minha viagem. Foi fantástico. Ganhei tantas memórias inesquecíveis. Olá, John. É fantástico ouvir isso. Viajar é uma maneira maravilhosa de criar memórias duradouras. Para onde é que foi? Fui para o Sudeste Asiático. Visitei a Tailândia,
o Camboja e o Vietnã. A cultura e as paisagens eram incríveis. Uau! Isso soa como uma aventura incrível. Tinha algum momento ou experiência favorita? Um dos meus momentos favoritos foi explorar os antigos templos de Angkor Wat no Camboja. A arquitetura foi inspiradora. Deve ter sido uma experiência de tirar o fôlego. O significado histórico de Angkor Wat é verdadeiramente notável. Era. Estar no meio daquelas ruínas antigas fez-me apreciar a rica história da região. Algum outro destaque da sua viagem? Absolutamente. Na Tailândia, tive a oportunidade de experimentar comida de rua autêntica. Os sabores eram incríveis e únicos. Isso soa delicioso. Experimentar a gastronomia local é uma excelente forma de mergulhar na cultura de um lugar. Verdadeiramente é. Os mercados vibrantes e os vendedores ambulantes acrescentaram toda a experiência. Tinha algum encontro memorável com os locais? Sim, conheci pessoas incrivelmente calorosas e amigáveis durante a minha viagem. Estavam sempre dispostos a ajudar e partilhar as suas histórias. Interagir com os locais pode ser tão enriquecedor. Proporciona uma compreensão mais profunda do destino. Absolutamente. A sua bondade e hospitalidade tornaram a minha viagem ainda mais especial. Enfrentou algum desafio ou situação inesperada durante as suas viagens? Sim, houve alguns desafios, como as barreiras linguísticas e a navegação em sistemas de transporte desconhecidos. Mas tudo isso se juntou à aventura. Superar esses desafios pode ser gratificante. Ajuda-nos a crescer e a tornar-nos mais adaptáveis. Definitivamente. Ensinou-me a abraçar a incerteza e a encontrar alegria no inesperado. Fico feliz em ouvir isso. Viajar tem uma forma de alargar as nossas perspectivas e ensinar-nos lições de vida valiosas. Absolutamente. É uma educação que vai além dos manuais escolares e das salas de aula. Tenho a certeza que a sua viagem deixou-te um impacto duradouro. As memórias que criou ficarão consigo para sempre. Tens razão. As memórias que criei não têm preço. Enriqueceram uma vida de maneiras que nunca imaginei. Estou animado para ver as fotos e ouvir mais sobre as tuas aventuras. As histórias de viagens são sempre cativantes. Obrigado. Estou ansioso para partilhar as minhas experiências e inspirar outras pessoas a embarcarem nas suas próprias jornadas. Isso é maravilhoso. Viajar tem uma maneira de acender o espírito de desejo de viajar em todos nós. De facto, que possamos continuar a explorar o mundo e a criar memórias que durarão a vida toda. Lição 8. Planear uma festa perfeita. Ai, Ana, estive a pensar em dar uma festa. Quero que seja perfeito. Alguma sugestão? Olá, John. Parece uma ideia divertida. Terei todo o gosto em ajudar. Primeiro, considere o tema da festa. Define o clima e ajuda no planeamento. Isso é um bom ponto. Quero que seja uma reunião casual no quintal. Algo descontraído e agradável para todos.
Excelente escolha! Uma festa casual no quintal permite aos hóspedes relaxar e socializar. Agora, vamos falar da lista de convidados. Quero convidar amigos próximos e familiares, mas também quero conhecer novas pessoas. Como posso encontrar um equilíbrio? É importante considerar o tamanho do seu espaço e a atmosfera que pretende criar. Uma mistura de rostos familiares e novos conhecidos pode criar conversas interessantes. Vou ter isso em mente. Quero que todos se sintam confortáveis e que se diram muito. E quanto aos alimentos e bebidas? Comida e bebida são cruciais para uma festa de sucesso. Decida se quer ter uma configuração de buffet ou uma refeição sentada. Além disso, considere restrições alimentares e preferências dos seus hóspedes. Bom ponto. Quero ter uma variedade de opções para satisfazer diferentes gostos. Devo contratar um fornecedor ou preparar a comida eu próprio? Depende do seu orçamento e de quanto tempo tem. Contratar um catering pode tirar o stress dos seus ombros, mas preparar a comida você mesmo pode adicionar um toque pessoal. Entendo. Há algum orçamento que devamos cumprir? É essencial definir um orçamento e cumpri-lo. Decida quanto está disposto a gastar em comida, bebidas, decorações e quaisquer outros itens essenciais para festas. Isso faz sentido. Não quero gastar demais e me arrepender depois. E as decorações e o ambiente? As decorações podem realçar o ambiente de festa. Considere usar luzes de corda, toalhas de mesa coloridas e flores frescas para criar uma vibração festiva. Gosto dessa ideia. Simples mas elegante. Alguma sugestão de entretenimento ou atividades? Dependendo do tema e da faixa etária dos seus convidados, pode ter alguma música de fundo, montar jogos de relva, ou até contratar uma banda ao vivo se caber dentro do seu orçamento. Vou ter isso em mente. Quero que todos se divirtam e se divirtam. Como posso garantir um bom fluxo da festa? Planeje um cronograma para a festa, incluindo quando os convidados chegarem, quando a comida será servida e quaisquer atividades ou discursos planejados. Isto irá ajudá-lo a manter-se organizado. Isso é uma ótima dica. Ter uma linha do tempo bem estruturada evitará qualquer confusão e manterá a festa a funcionar sem problemas. Por último, não se esqueça de aproveitar a festa você mesmo. É a sua celebração, por isso tire algum tempo para relaxar e divertir-se com os seus convidados. Obrigado. As suas sugestões foram extremamente úteis. Estou a sentir-me mais confiante em organizar a festa perfeita agora. Lição 9. Explorando os Grandes Lagos. Olá, Ana. Alguma vez viajou do Lago Ontário para o Lago Erie? Ouvi dizer que há muito para ver e aprender ao longo do caminho. Olá, John. Sim, tive a oportunidade de explorar essa rota. É uma viagem fascinante com uma história rica e paisagens diversas. É ótimo ouvir isso. Quais são alguns locais ou atrações notáveis ao longo do caminho? Bem, um lugar notável são as Cataratas do Niágara, que atravessam a fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá. O poder e a beleza das cataratas são inspiradores. Uau! Sempre quis ver as cataratas do Niágara. Deve ser uma visão incrível de se ver. Verdadeiramente é.
O som estovoador e a atmosfera nebulizada fazem com que seja uma experiência memorável. Existem outros pontos de interesse entre os dois lagos? Absolutamente. Ao viajar para o oeste, encontrará a cidade de Buffalo, conhecida pela sua vibrante cena artística e deliciosa cozinha. Isso soa fantástico. Gosto de explorar cidades com um rico património cultural. Buffalo não decepcionará. Pode visitar museus, galerias de arte e experimentar algumas famosas asas de búfalo. Vou definitivamente tomar nota disso. E a beleza natural da região? A região dos Grandes Lagos é conhecida pelas suas paisagens deslumbrantes. Ao longo do caminho, encontrará belas praias, parques cênicos e encantadoras cidades costeiras. Isso soa como o cenário perfeito para atividades ao ar livre e relaxamento. De facto, pode fazer caminhadas, pescar ou simplesmente mergulhar na tranquilidade da natureza. Existem locais históricos ou marcos que se destacam. Sim, são vários. Um marco notável é o farol de Marblehead em Ohio, que tem guiado navios no Lago Erie desde 1822. É fascinante pensar na rica história marítima dos Grandes Lagos. Absolutamente. Do Lago Ontário ao Lago Erie, os lagos desempenharam um papel crucial no transporte, comércio e indústria. Por falar em comércio, ouvi falar da indústria naval nos Grandes Lagos. Sim, é bastante notável. Os lagos servem como uma importante rota de transporte, transportando grãos, carvão, minério de ferro, petróleo e muitas outras mercadorias. Isso é impressionante. Os Grandes Lagos contribuem verdadeiramente para o crescimento econômico da região. Sem dúvida que sim. Os lagos são um recurso valioso tanto para os Estados Unidos como para o Canadá. Estou animado para explorar esta região e testemunhar a beleza e o significado dos Grandes Lagos em primeira mão. Tenho a certeza que vais ter uma viagem fantástica. Os Grandes Lagos oferecem uma mistura única de maravilhas naturais, experiências culturais e locais históricos. Obrigado por partilhar as suas ideias. Mal posso esperar para embarcar nesta aventura e criar memórias duradouras. Lição 10. Correr a solo ou em grupo. Olá, Ana. Recentemente comecei a correr como uma forma de me manter ativa. Também gosta de correr? Olá, John. Sim, acho que correr é uma ótima maneira de ficar em forma e limpar a minha mente. Prefere correr sozinho ou em grupo? Corro principalmente sozinho, mas às vezes me junto a um grupo de corrida para aumentar a motivação. E tu? Gosta dos dois. Correr sozinho dá-me tempo para me concentrar e definir o meu próprio ritmo, enquanto correr em grupo proporciona uma sensação de camaradagem e responsabilidade. Isso faz sentido. Correr com os outros pode ser motivador e ajudar a levá-lo a atingir os seus objetivos. Absolutamente. Também é uma ótima maneira de conhecer pessoas com ideias semelhantes e fazer novos amigos. Posso ver os benefícios de correr com um grupo. Há alguma dica que me possa dar para encontrar um grupo de corrida? Pode começar por verificar com clubes de corrida locais ou centros comunitários.
Muitas vezes organizam corridas em grupo e recebem corredores de todos os níveis. É uma boa ideia. Vou procurar clubes de corrida locais e ver se há algum que se adapta à minha agenda. Isso soa como um plano. Os grupos em execução costumam ter execuções programadas em horários específicos, portanto, encontre um que se alinhe com a sua disponibilidade. Vai fazer. Quais são algumas das vantagens de correr sozinho que já experimentou? Ao correr sozinho, tem a liberdade de escolher o seu próprio percurso e ritmo. Pode ser um momento de autorreflexão e solidão. Posso ver como correr sozinho pode proporcionar uma experiência pacífica e introspectiva. Absolutamente. É uma oportunidade de desligar-se das distrações e desfrutar do ritmo dos seus próprios passos. Há alguma precaução de segurança que devo ter em mente ao correr sozinho? Sim, a segurança deve ser sempre uma prioridade. Certifique-se de escolher rotas bem iluminadas, usar equipamento reflexivo e levar identificação em caso de emergência. Essas são dicas importantes. Vou certificar-me de priorizar a minha segurança enquanto estou a correr sozinho. É ótimo ouvir isso. É sempre melhor estar preparado e tomar as precauções necessárias. Tem alguma sugestão para se manter motivado durante corridas a solo? Definir metas e acompanhar o seu progresso pode ser motivador. Também pode variar as suas rotas e ouvir música inspiradora ou podcasts para se manter envolvido. Gosto da ideia de estabelecer metas e acompanhar o meu progresso. Dá-me algo em que trabalhar. Definitivamente. Comemore as suas realizações ao longo do caminho, quer seja alcançar uma nova distância ou melhorar o seu ritmo. Vou ter isso em mente. É importante manter-se positivo e celebrar pequenas vitórias. Absolutamente. Lembre-se, correr é uma jornada, e cada passo conta para o seu progresso geral. Obrigado pelo conselho. Estou animado para continuar a minha viagem de corrida, seja sozinho ou em grupo. Lição 11. Artigos de higiene pessoal de viagem. Olá, Ana. Estou a planear uma viagem e pergunto-me que tipo de produtos de higiene pessoal os hotéis costumam oferecer. Têm shampoo, condicionador e outros itens essenciais? Olá, John. A maioria dos hotéis fornece produtos de higiene pessoal básicos para os seus hóspedes. Eles normalmente oferecem shampoo, condicionador, sabonete e, às vezes, até loção para o corpo. É bom saber isso. Isso poupa-me de embalar alguns desses artigos. Sim, é conveniente não ter de trazer os seus próprios produtos de higiene pessoal. No entanto, é uma boa ideia verificar com o hotel com antecedência para ter certeza. Vou certificar-me de fazer isso. É sempre melhor estar preparado. Absolutamente. Alguns hotéis também fornecem itens adicionais, como escovas de dente, pasta de dente e toucas de banho. Isso é útil. É bom ter esses extras disponíveis caso eu me esqueça de embalar alguma coisa. Definitivamente. É sempre bom ter um plano de backup. Há outros produtos de higiene pessoal que eu deveria considerar levar na minha viagem? Depende das suas necessidades pessoais, mas é sempre uma boa ideia trazer a sua própria escova de dentes e pasta de dentes, por precaução. Vou embalar com certeza. Mais alguma coisa?
Se tiver preferências ou requisitos específicos, como uma determinada marca de shampoo ou produtos para a pele, é melhor trazê-los junto. Isso faz sentido. É importante ter os produtos que funcionam melhor para si. Exatamente. É tudo uma questão de conforto pessoal e familiaridade. Devo trazer a minha própria toalha ou os hotéis fornecem? Os hotéis costumam fornecer toalhas para os seus hóspedes. Portanto, não precisa de trazer o seu, a menos que tenha preferências específicas. É bom saber isso. É uma coisa a menos para se preocupar em fazer as malas. Absolutamente. Lembre-se de verificar com o hotel se tiver alguma dúvida específica sobre as suas comodidades. Eu vou. Obrigado pelo conselho. É útil no planeamento da minha viagem. Aula 12. Escolhas individuais e influência societal. Olá, Ana. Tenho pensado em como as pessoas fazem escolhas. É interessante ver como as decisões pessoais são influenciadas tanto pelas empresas como pelas sociedades. Olá, John. Tens toda a razão. Os indivíduos são moldados por vários fatores, incluindo as normas sociais e a influência das empresas. É fascinante como as empresas podem moldar as nossas preferências através do marketing e da publicidade. Definitivamente. As empresas investem muito na criação de produtos apelativos e na influência do comportamento do consumidor. Por vezes pergunto-me o quanto das nossas escolhas são verdadeiramente nossas e o quanto é influenciado por fatores externos. É uma pergunta instigante. Enquanto os indivíduos têm o poder de fazer escolhas independentes, as normas sociais e as mensagens da empresa podem inconscientemente influenciar as nossas decisões. É essencial que os indivíduos estejam cientes destas influências e façam escolhas conscientes com base nos seus próprios valores. Absolutamente. A autoconsciência desempenha um papel crucial na navegação das influências que nos rodeiam. Acha que as normas sociais têm um impacto mais forte nas nossas escolhas em comparação com as influências da empresa? É difícil dizer. Ambos os fatores podem ser influentes, mas as normas sociais tendem a ter um impacto mais profundo e arraigado. Isso é verdade. As normas sociais moldam as nossas crenças, valores e expectativas desde tenra idade. De facto. No entanto, as empresas têm a capacidade de criar tendências e moldar o comportamento do consumidor através dos seus produtos e estratégias de marketing. Portanto, é como uma interação constante entre escolhas pessoais, influência social e mensagens da empresa. Exatamente. É uma dinâmica complexa que entrelaça a agência individual com influências externas. Como podem os indivíduos manter a sua individualidade e fazer escolhas autênticas face a estas influências? Começa com a autorreflexão e a compreensão dos nossos próprios valores e prioridades. Ao estarmos conscientes das nossas próprias preferências, podemos fazer escolhas que se alinham com o nosso verdadeiro eu. Isso faz sentido. Ser fiel a nós mesmos é a chave para manter a nossa individualidade. Absolutamente. Também é importante avaliar criticamente as mensagens que recebemos das empresas e da sociedade e fazer escolhas que realmente ressoam conosco. É um processo contínuo de autodescoberta e crescimento pessoal.
De facto, permanecendo atentos e fazendo escolhas conscientes, podemos moldar os nossos próprios caminhos. Obrigado por partilhar as suas ideias. Deu-me muito em que pensar. Lição 13. Desilusões meteorológicas. Ana, acabei de verificar a previsão do tempo e diz que haverá aguaceiros. Isso é decepcionante, mas tudo bem. Olá, John. Percebi o que queres dizer. É sempre uma desilação quando o tempo não coopera com os nossos planos. Definitivamente. Estava ansioso para passar o tempo ao ar livre, mas acho que vou ter de arranjar uma alternativa. É uma boa atitude. É importante adaptar-se e encontrar outras atividades agradáveis, mesmo que o tempo não coopere. Absolutamente. Vou procurar opções interiores, como visitar um museu ou recuperar o atraso na leitura. Isso soa como um grande plano. As atividades indoor podem ser igualmente gratificantes e agradáveis. Tens razão. É tudo uma questão de aproveitar ao máximo a situação e encontrar o lado positivo. Exatamente. Por vezes, mudanças inesperadas levam-nos a descobrir coisas novas ou a desfrutar de uma perspectiva diferente. Isso é verdade. Vou aproveitar isso como uma oportunidade para explorar atividades indoor que talvez não tenha considerado antes. É uma abordagem fantástica. Quem sabe, poderá encontrar um novo hobby ou interesse durante este tempo. Estou a começar a sentir-me entusiasmado com as possibilidades. É tudo uma questão de abraçar o inesperado. Fico feliz em ouvir isso. É importante manter uma perspectiva positiva, mesmo quando as coisas não correm como planeado. Absolutamente. A vida é cheia de surpresas, e é a forma como respondemos a elas que realmente importa. Bem dito. É tudo uma questão de resiliência e adaptabilidade. Obrigado. Agradeço o seu encorajamento. Estou determinado a tirar o máximo proveito do que vier no meu caminho. Não tenho dúvidas de que o fará. Aproveite as suas aventuras indoor e divirta-se. Obrigado. Vou aproveitar ao máximo. Tome cuidado e até breve. Lição 14. Alturas, alturas, alturas. Ana, sabia que existe um edifício com 110 andares, e o último andar é o andar de escritórios mais alto do mundo? Olá, John. A sério? Isso é incrível. Fico sempre espantado com a engenharia e a arquitetura de estruturas tão imponentes. Absolutamente. É uma prova da inovação humana e do desejo de alcançar novos patamares. Só consigo imaginar as vistas deslumbrantes que se deve ter daquele último andar. Deve ser absolutamente espantoso. Poder ver toda a cidade a partir de tal altura seria uma experiência inesquecível. Pergunto-me quanto tempo leva para chegar ao último andar usando os elevadores. Boa pergunta. Imagino que devem ser incrivelmente rápidos e eficientes para transportar pessoas a essas alturas. É fascinante como a tecnologia avançou para tornar esses feitos possíveis. Definitivamente. É uma combinação de engenharia avançada, materiais e planeamento meticuloso.
Pergunto-me como é trabalhar no último andar daquele edifício. Deve ser uma experiência e tanto. Imaginem o sentido de realização e prestígio que vem com isso. Posso imaginar a emoção de dizer a alguém que trabalhas no andar de escritório mais alto do mundo. Seria definitivamente um ótimo ponto de partida para uma conversa. As pessoas ficariam curiosas para saber mais sobre o seu trabalho e o próprio edifício. Absolutamente. É uma conquista que deixaria uma impressão duradoura. Pergunto-me se existem desafios únicos em trabalhar em tais alturas. Imagino que deve haver considerações para coisas como a pressão do ar, a temperatura e até mesmo o movimento potencial causado por ventos fortes. Isso é um bom ponto. A segurança e o conforto seriam primordiais na concessão e exploração de um edifício deste género. É notável como estas estruturas combinam funcionalidade, estética e as necessidades das pessoas que estão lá dentro. De facto, tornam-se símbolos da ambição humana e da nossa capacidade de superar desafios. Estou sempre maravilho com essas maravilhas arquitetônicas. Fazem-nos lembrar as alturas que podemos alcançar, literal e metaforicamente. Bem dito. Inspiram-nos a sonhar alto e a lutar pela grandeza. Absolutamente. Vamos continuar a maravilhar-nos com as maravilhas da realização humana e inspirar-nos nelas. Não podia estar mais de acordo. Chegamos a novos patamares, tanto na nossa vida pessoal como enquanto sociedade. Felicitações a isso. Vamos continuar a apontar alto e a ultrapassar os limites do que é possível. Definitivamente. Tem sido uma conversa esclarecedora. Obrigado por partilhar os seus pensamentos. Lição 15. Animais incomuns. Ayana, já pensou em ter um animal de estimação invulgar, como um lagarto? Olá, John. Na verdade, tenho um lagarto como animal de estimação. É fascinante observar os seus comportamentos únicos. Isso é interessante. Que tipo de lagarto tem? Tenho um dragão barbudo. São conhecidos pela sua natureza dócil e são grandes companheiros répteis. Como cuida do seu lagarto? O que comem? Bem, lagartos como o meu dragão barbudo requerem uma dieta específica. Tenho de comprar grilos vivos para ele comer. Grilos vivos? Isso é bem diferente da comida típica para animais de estimação que encontramos nas lojas. Sim, é. Os lagartos são carnívoros, e ter presas vivas estimula os seus instintos naturais de caça. Posso imaginar que é uma visão bastante interessante ver o vosso lagarto apanhar e comer os grilos. É preciso muito esforço para encontrar e comprar grilos vivos para o seu lagarto? Na verdade, não. Existem lojas especializadas que vendem insetos alimentadores vivos para répteis e anfíbios. Isso é conveniente. É bom saber que existem recursos disponíveis para donos de animais com necessidades específicas. Definitivamente. É importante fornecer os cuidados e a nutrição adequados aos nossos animais de estimação, independentemente das suas necessidades alimentares únicas.
Com que frequência tem de alimentar o seu lagarto? Dragões barbudos normalmente comem insetos como grilos algumas vezes por semana quando são jovens, e depois a sua dieta transita para incluir mais vegetais à medida que crescem. Parece uma dieta bem equilibrada para um lagarto saudável. Sim, proporcionar uma alimentação equilibrada é crucial para o seu bem-estar geral e longevidade. Devo dizer que ter um lagarto como animal de estimação é bem diferente dos gatos e cães típicos que costumamos ver. Absolutamente. É uma experiência única e gratificante cuidar de um animal de estimação não convencional. Posso imaginar. Certamente acrescenta um elemento de excitação e aprendizagem à jornada de posse de animais de estimação. Definitivamente sim. Aprendemos sobre os seus habitats naturais, comportamentos e requisitos específicos de cuidados. Obrigado por partilhar a sua experiência. Foi revelador aprender a ter um lagarto como animal de estimação. Lição 16. Poder do treino de força. Ayana, sabia que o treino de força não é apenas benéfico para a construção muscular, mas também para aumentar o metabolismo? Olá, John. Absolutamente. O treino de força tem inúmeras vantagens além de apenas ficar mais forte. É fascinante como levantar pesos ou fazer exercícios de resistência podem ter um impacto tão positivo no nosso corpo. Definitivamente. Quando nos envolvemos no treino de força, os nossos músculos adaptam-se e tornam-se mais fortes ao longo do tempo. À medida que os nossos músculos crescem, requerem mais energia, o que por sua vez aumenta o nosso metabolismo. Isso mesmo. Uma taxa metabólica mais elevada significa que queimamos mais calorias ao longo do dia, mesmo em repouso. Assim, o treino de força pode ser uma ferramenta útil para a gestão de peso e manter uma composição corporal saudável. Exatamente. Não se trata apenas da aparência física, também tem benefícios significativos para a saúde. Ouvi dizer que o treino de força pode melhorar a densidade óssea e reduzir o risco de osteoporose. Sim, está correto. O stress colocado nos nossos ossos durante o treino de força estimula o crescimento ósseo e ajuda a prevenir a perda óssea relacionada com a idade. Isso é impressionante. O treino de força parece oferecer uma abordagem holística para a saúde e bem-estar em geral. Absolutamente. Não se trata apenas de parecer forte, trata-se de sentir-se forte e manter a funcionalidade do nosso corpo. Existem exercícios ou técnicas específicas que recomendar para o treino de força. Há uma grande variedade de exercícios que pode fazer. Depende dos seus objetivos e preferências. Estou interessado em construir força geral e tônus muscular. O que é que sugeriria? Exercícios compostos como agachamentos, deadlifts e supino são excelentes para atingir vários grupos musculares e construir força geral. Vou definitivamente experimentar esses exercícios. É bom saber por onde começar. Lembre-se de começar com pesos mais leves e focar na forma e técnica adequadas para evitar lesões. Isso é um ponto importante. A segurança deve ser sempre uma prioridade ao praticar qualquer tipo de exercício. Absolutamente. É crucial ouvir o seu corpo e progredir a um ritmo adequado para si.
Estou entusiasmado por incorporar o treino de força na minha rotina de fitness. Parece que oferece uma infinidade de benefícios. Fico feliz em ouvir isso. Tenho a certeza que vais ver progressos e desfrutar dos efeitos positivos do treino de força. Obrigado por partilhar o seu conhecimento e insights. Tem sido esclarecedor. Lição 17. Explorando a cozinha tailandesa. Olá, Ana. Alguma vez experimentou fazer curry verde tailandês em casa? Olá, John. Sim, eu tenho. É um prato delicioso e saboroso. Já cozinhou alguma vez? Não, não o fiz. Adorava aprender a fazê-lo. De que ingredientes precisamos? Para fazer curry verde tailandês, vamos precisar de frango, leite de coco, pasta de curry verde e alguns vegetais como pimentões e rebentos de bambu. Isso soa bastante simples. Onde podemos encontrar pasta de curry verde? A pasta de curry verde é comumente disponível na maioria das mercearias, especialmente na seção de comida internacional ou asiática. Ótimo! E o leite de coco? Existe uma marca ou tipo específico que deveríamos procurar? Pode encontrar leite de coco enlatado na mesma secção. Procura a versão integral para um curry cremoso e rico. Vou certificar-me de obter os ingredientes certos. Como é que começamos a cozinhar o curry? Primeiro, vamos ter de refogar a pasta de curry verde numa frigideira com um pouco de óleo até ficar perfumada. Presumo que vamos adicionar o frango a seguir. Temos de temperá-lo com antecedência? Sim, está certo. Tempere o frango com um pouco de sal e pimenta antes de o colocar na frigideira. Uma vez cozido o frango, juntamos o leite de coco e os vegetais? Exatamente. Deite o leite de coco e deixe ferver alguns minutos. De seguida, junte os vegetais e deixe cozinhar até ficarem macios. Isso soa relativamente fácil. Quanto tempo é que o curry precisa para ferver? Geralmente leva cerca de 15 a 20 minutos para os sabores se desenvolverem e o frango cozinhar. Existem temperos ou ervas adicionais que podemos adicionar para realçar o sabor. Pode adicionar um pouco de molho de peixe para um sabor saboroso de umami e algumas folhas de manjericão fresco para um toque de frescura. Vou certificar-me de ter esses ingredientes à mão. Há mais alguma coisa que precisamos saber? Assim que o curry estiver pronto, pode servi-lo sobre arroz cozido no vapor ou macarrão para uma refeição completa. Isso soa absolutamente delicioso. Mal posso esperar para experimentar fazer curry verde tailandês em casa. É um prato maravilhoso. Tenho a certeza que vai gostar dos sabores e da experiência de cozinhar você mesmo. Obrigado por partilhar a receita e me guiar pelo processo. Agradeço.